Na comunicação parlamentar pelo PRB, concedo a palavra novamente ao deputado Kleber Verde. Vossa Excelência disporá de até 10 minutos. Senhor presidente, eu venho mais uma vez nessa tribuna, desta feita, falar de um projeto de minha autoria, que é o projeto de lei número 5.538 de 2013. Inclusive, esse projeto, senhor presidente, ele já estava sendo formatado por minha assessoria, inclusive, através, inclusive, de um apoio de um grande também constitucionalista e professor de direito e militante na área, inclusive juiz de direito lá do Maranhão, que, inclusive, em conversa conosco, em diálogos, nos sugeriu um projeto que, de fato, pudesse nos ajudar na construção de uma lei para atender, principalmente, senhor presidente, aquilo que eu entendo que é fundamental, que são as vítimas de violência. A revista Veja, da semana passada, ela trouxe uma matéria que chamou certamente a atenção do Brasil. Quando, em sua matéria, aqui quero cumprimentar os editores, especialmente o editor daquela matéria, que fala das vítimas de violência no Brasil, e principalmente, senhor presidente, a divergência, ou seja, a comparação entre a vítima, o que é dado à vítima e o que é oferecido aos delinquentes, aos marginais, aos ladrões, aos assassinos, aqueles que praticam crimes hediondos. E Vossa Excelência, presidente Luiz Couto, que tem uma larga atuação nessa casa em defesa dos direitos humanos. Vossa Excelência há de concordar com o que vou aqui manifestar. Nós temos acompanhado aí, de fato, quando um assassino, um ladrão, aquele que comete um crime hediondo, enfim, aquele que pratica um ato de violência e que ele é preso, nós temos acompanhado, de fato, e a população brasileira também, da mesma forma, tem acompanhado, aquilo que e que recebe o benefício, não só ele, como a sua família. Nós temos hoje, na Previdência, um benefício chamado auxílio reclusão. Esse auxílio reclusão, senhor presidente, é dado exatamente à família, que não tem culpa. A mulher, o companheiro, os filhos, daquele que praticou a violência, do assassino, do ladrão e que foi preso. Pela sua reclusão, é dado à família, pela Previdência brasileira, um auxílio reclusão. A esse marginal que é colocado e que é preso, muitas das vezes os direitos humanos vão à delegacia procurar e ver como é que está sendo os tratos àquele bandido, àquele delinquente que foi encarcerado. E aí, junta-se psicólogos, vai ao governo, a cúpula, de alguma forma, da proteção dos direitos humanos, procura aquele delinquente e vai à delegacia para ver os tratos àquele cidadão. Mas, em contrapartida, senhor presidente, é importante se registrar, eu pergunto a Vossa Excelência, e é importante que nós possamos fazer uma reflexão, o que é feito, senhor presidente, às famílias das vítimas das violências? O bandido preso, a sua esposa, o seu companheiro, o filho, muitas das vezes, recebe um auxílio reclusão. E aí, vai psicólogo, vai direitos humanos, vê como é que está sendo os tratos àquele cidadão que foi preso. Mas eu pergunto a Vossa Excelência, as pessoas que foram vítimas de violência, que teve o filho de um pai assassinado, que era o grande, na verdade, mantenedor da família, que trabalhava e que a sua esposa, seus filhos, dependiam exclusivamente dele. Como é que fica? Como é que tem se comportado o governo diante dessas vítimas da violência? Dos filhos daqueles que foram assassinados? Daqueles que, infelizmente, estão aí sem poder trabalhar porque estão inválidos em função da delinquência. Como é que fica, senhor presidente? Nós temos observado que, infelizmente, não tem tido uma atenção, um olhar especial do nosso governo. Se cria bolsa de proteção aí às famílias dos marginais, como eu acabei de citar aqui, o auxílio reclusão. Repito, de fato, a esposa, o companheiro, os filhos não têm culpa, mas é importante que o governo brasileiro possa ter um olhar diferenciado, um olhar especial para as famílias vítimas dessas delinquências que o governo brasileiro tem a obrigação de dar proteção. Afinal de contas, é a obrigação do Estado proteger o cidadão brasileiro. E aí, senhor presidente, eu apresentei um projeto, que é o projeto 5.538,
de 2013, que está aqui na mesa diretora, para que o presidente possa encaminhar as comissões, aonde o artigo 1º diz o seguinte: o poder público federal, estadual ou municipal dará plena proteção, auxílio e assistência aos herdeiros independentes carentes de pessoas vitimadas por crime doloso, sem prejuízo da responsabilidade civil do autor do ilícito. Parágrafo único. Herdeiros independentes carentes são aqueles que, independentemente de idade, vivam sob a dependência econômica da vítima e não dispõem de meios necessários para a sua sobrevivência, assim confirmado por meio de declaração de pobreza assinada. Artigo 2º. A proteção, o auxílio e a assistência de que trata o artigo 1º consiste em, inciso 1º, assegurar a integridade e a segurança das vítimas e suas famílias, oferecendo-lhes amparo econômico, assistência médica, ambulatorial, hospitalar e senatorial. E parágrafo 2º, senhor presidente, a adoção de medidas imediatas de reparação ao dano ou à lesão sofrida pela vítima, privilegiar o pleito de ressarcimento do dano causado à vítima ou ao seu patrimônio. Parágrafo 4º, garantir por meio de bolsas de estudo, sim, senhor presidente, o acesso à educação dos filhos que perderam o sustento familiar, garantir a assistência psicológica e jurídica às vítimas de crimes violentos e aos seus familiares. E, por último, o parágrafo 6º, providenciar o pagamento e custeio do enterro no caso de vítimas de crime violentos sofridos por famílias comprovadamente carentes. Portanto, senhor presidente, é um projeto que eu entendo que deva merecer nesta casa uma avaliação especial, porque nós entendemos que é preciso, é necessário que nós possamos, enquanto o governo brasileiro tem que dar uma proteção mínima às pessoas vítimas, vítimas de violências constantes em todo o Brasil, em função exatamente do que ocorre diariamente. Na justificativa, senhor presidente, eu cito aqui o artigo 245 da Constituição Federal, que estabelece que está pendente de regulamentação este artigo, que é o artigo 245, desde a promulgação da Carta Magna em 88, que diz o texto, artigo 245 da Constituição Federal: a lei disporá sobre as hipóteses e condições em que o poder público dará assistência aos herdeiros e dependentes carentes de pessoas vitimadas por crimes dolosos, sem prejuízo da responsabilidade civil do autor do ilícito. O que nós estamos fazendo, senhor presidente, nada mais é do que regulamentando o artigo 245 da Constituição Federal, que o Constituinte originário, ao editar e ao estabelecer a Constituição, preconizou que nós pudéssemos regulamentar e, portanto, assim o fazemos apresentando o projeto de lei 5.538 de 2013. É nesse sentido, senhor presidente, que eu quero pedir de forma especial a esta casa, ao presidente, que dê toda a atenção e que possa encaminhar de forma célere esse projeto às comissões temáticas, para que ele possa ser discutido, amplamente debatido, e nós possamos em conjunto encontrar, se não for esse o melhor texto, mas encontrar um texto que de fato ampare sobremaneira aqueles, como eu disse, que são vítimas constantes, principalmente da violência em nosso país. E nesse sentido, eu quero aqui cumprimentar, senhor presidente, e agradecer àqueles que nos sugeriram, através de propostas, de e-mails enviadas ao meu gabinete, que nos chegou e que pudemos somar com as nossas ideias e apresentar esse projeto. E nesse sentido eu quero cumprimentar de forma especial o juiz do Maranhão, professor da Universidade Federal do Maranhão, o juiz Figueiredo, que é juiz de carreira e que tem assim uma larga experiência e de um comprometimento com a defesa do Estado Democrático de Direito. E nesse aspecto nos apresentou contribuições importantes para que pudéssemos no dia de hoje estar falando sobre esse projeto que vai certamente colaborar e contribuir, senhor presidente, com a discussão aqui nesta casa do que deva fazer o governo brasileiro em atenção às vítimas de violência constante em nosso país e que deixa aí órfãos em todo o Brasil e que o governo precisa ter um olhar muito especial, atendendo de uma forma contundente àqueles que precisam. Portanto, sabemos da importância de poder fazer o acompanhamento às famílias
que precisam do amparo do governo quando é levado o seu gestor, o seu pai, sua mãe, ou seja, vítima de uma violência constante. Nesse sentido, eu quero cumprimentar Vossa Excelência pela atuação forte nessa casa e pedir amplo apoio dessa casa para que possamos aprovar o projeto 5538 com mais celeridade possível. Muito obrigado, senhor presidente. Deputado Isalci, para que possa assumir